Você carrega dentro de si um poder natural e extraordinário, a capacidade de reorganizar a própria mente e despertar uma força interior que talvez esteja adormecida, mas que jamais deixou de existir. Em algum momento da sua vida, essa força apenas foi abafada pelo excesso de ruído, medo e distração. Hoje, tornou-se comum demais viver com receio de errar, sentir-se perdido emocionalmente ou acreditar que o controle da própria vida escorreu pelas mãos. Muitos caem na armadilha de culpar o mundo, as circunstâncias e as outras pessoas pelos próprios bloqueios e fracassos. Mas essa postura, embora confortável, cobra um preço alto, a perda do comando interior. A verdade é simples, direta e libertadora. A maioria das pessoas não está vivendo de forma consciente. Elas entregaram as chaves da própria mente sem perceber. Os antigos estoicos, que viveram em épocas marcadas por guerras, doenças e perseguições, compreendiam algo essencial que hoje parece esquecido. A mente pode ser treinada, a força interior é desenvolvida e a atitude diante da vida é sempre uma escolha. Eles não eram fortes porque a vida era fácil. Eram fortes porque entenderam uma lei fundamental. Não é o que acontece que destrói você, mas o significado que você atribui ao que acontece. O sofrimento nasce da interpretação, não do fato em si. Este conteúdo é um guia prático para desenvolver uma postura mental firme e aplicá-la em todas as áreas da sua vida. Se você está realmente pronto para reorganizar o terreno interno e construir bases sólidas, comece afirmando com clareza: hoje, você escolhe a sua atitude. O primeiro passo nessa jornada é enfrentar o caos silencioso que opera dentro da mente. Muitas vezes, o que impede seu avanço não são obstáculos externos visíveis, mas a desordem interna acumulada. Pensamentos repetitivos, dúvidas sem resposta e preocupações constantes drenam sua energia e roubam seu foco. Viver assim é como tentar avançar em meio a uma neblina espessa. Você se esforça, mas não enxerga a direção. Tudo parece pesado, confuso e sem sentido. Ninguém consegue se sentir confiante, forte ou capaz quando a mente está desorganizada. Por isso, desenvolver uma atitude mental saudável não é fingir otimismo. É aprender a identificar os pensamentos sabotadores que agem de forma automática, silenciosa e constante. Eles se tornam um ruído de fundo tão familiar que você quase não percebe, mas continuam corroendo sua autoconfiança dia após dia. Mudar começa por enxergar. Uma ferramenta poderosa para isso é trazer os pensamentos à luz, transformando-os em palavras. Escreva o que se repete na sua mente. Anote o que surge quando você sente medo, comparação ou vontade de desistir. Ao fazer isso, você tira esses pensamentos do automático e os coloca sob análise consciente. Eles deixam de ser monstros invisíveis e passam a ser padrões compreensíveis e, portanto, modificáveis. A ciência confirma isso. Pessoas que aprendem a identificar e questionar pensamentos automáticos se recuperam mais rápido de falhas e constroem resultados mais sólidos ao longo do tempo. Não se trata de positividade vazia, mas de funcionamento cerebral aplicado à vida real. Pensamento positivo não é negar a realidade. É parar de aceitar narrativas internas que nunca foram questionadas. Muitas dúvidas que limitam você não nasceram em você. São ecos do passado, vozes antigas e crenças herdadas que nunca passaram pelo filtro da consciência. A limpeza mental começa quando você observa, compreende e escolhe pensar diferente. Não para ignorar o caos, mas para organizá-lo. Não para fugir da realidade, mas para dominá-la. Ao avançar nesse processo, torna-se essencial substituir pensamentos que enfraquecem por ideias que fortalecem. Grande parte da dor emocional não vem do mundo externo, mas das histórias que contamos para nós mesmos sobre ele. Um único pensamento pode parecer inofensivo, mas tem o poder de moldar emoções, paralisar ações e sabotar sonhos, tudo em silêncio. Desenvolver força mental não é repetir frases prontas, mas criar novos hábitos de pensamento, novos caminhos neurais, trocando o que limita pelo que expande. Isso exige prática diária. Imagine enfrentar um desafio e sua mente imediatamente afirmar: eu não sou capaz. Nesse instante, você pode aceitar essa sentença ou interromper o ciclo e reescrever o roteiro: ainda não sei tudo, mas posso aprender. Essa mudança simples altera completamente sua postura. Retira o peso do perfeccionismo e ativa o crescimento. Não é autoengano, é estratégia mental. Onde o foco vai, a energia segue. Se você alimenta a crença de que tudo dará errado, seu cérebro encontrará provas disso. Se acredita que a solução, ele ativa a criatividade, coragem e resiliência. A mente pode ser sua prisão ou sua aliada, dependendo do que você cultiva. Seu corpo confirma isso diariamente. A mente não vive isolada. Pensamentos alteram respiração,
postura, batimentos e tensão muscular. O corpo é o espelho mais honesto do que se passa internamente. Quando a mente vive em alerta constante, o corpo entra em modo de sobrevivência. Mas quando você muda o pensamento, o corpo responde. A respiração desacelera, os músculos relaxam, a clareza aumenta. Seu corpo escuta cada pensamento. Por isso, aprender a ouvir seus sinais é essencial. Batimentos acelerados, tensão e respiração curta são alertas. Pausar, respirar e questionar o pensamento atual é o início da transformação. Além do trabalho interno, o ambiente importa. O que você consome, escuta e com quem convive molda sua percepção do possível. Ambientes negativos normalizam o limite. Ambientes saudáveis expandem a visão. Escolha com intenção o que entra na sua mente. Livros, ideias, conversas e exemplos moldam seu futuro silenciosamente. Sua mente é uma semente, e o ambiente define o fruto. O corpo também precisa alinhar-se à mente. Postura comunica identidade. Caminhar curvado, falar baixo e evitar contato visual envia sinais de insegurança ao cérebro. Ajustar a postura é ajustar a percepção interna de controle. Erga a cabeça. Respire fundo. Caminhe com intenção. O corpo ensina a mente a lembrar da própria força. Para uma mudança profunda, é necessário romper com crenças antigas que mantêm você pequeno. Muitas limitações não são fatos, são histórias repetidas por tanto tempo que pareceram verdade. Questionar essas narrativas abre espaço para a luz. Você não está preso à realidade, mas à interpretação que faz dela. Reescrever essas histórias é libertação. Treinar a mente é prática diária. Pensamentos constroem lentes. Lentes distorcem ou esclarecem a realidade. Você pode escolher enxergar com mais justiça, equilíbrio e coragem. Com o tempo, a mente deixa de ser obstáculo e se torna aliada. A verdadeira confiança nasce quando você para de se atacar internamente. Pessoas fortes não gritam. Elas pensam com clareza, agem com presença e caminham em paz consigo mesmas. E tudo isso começa no lugar mais silencioso e poderoso que existe, a sua mente. Há um ponto decisivo nessa jornada que poucas pessoas percebem. Você não precisa controlar tudo para viver em paz. Precisa apenas aprender a diferenciar o que está sob seu domínio do que nunca esteve. Grande parte do sofrimento humano nasce dessa confusão silenciosa. Gastamos energia tentando mudar o comportamento dos outros, o passado, o acaso, o tempo, enquanto negligenciamos o único território onde o verdadeiro poder habita, nossas escolhas internas. Os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle. Tudo o que depende de você fortalece. Tudo o que não depende, quando agarrado, enfraquece. Quando você luta contra o inevitável, cria tensão. Quando aceita a realidade e direciona sua ação para o que pode ser feito agora, cria liberdade. Aceitar não é resignar-se. Aceitar é enxergar com lucidez. É parar de discutir com a vida e começar a cooperar com ela. A resistência interna transforma pequenos desafios em fardos insuportáveis. A aceitação consciente transforma até a dor em mestra. Quando algo dá errado, observe o impulso imediato da mente. Ela busca um culpado, cria histórias, exagera cenários e projeta catástrofes. Esse movimento automático não é você. É um hábito mental aprendido. E tudo o que foi aprendido pode ser treinado novamente. A verdadeira força surge quando você aprende a pausar entre o estímulo e a resposta. Nesse pequeno espaço mora a liberdade. Não reagir impulsivamente é um ato de poder silencioso. Quem domina essa pausa deixa de ser controlado pelo mundo externo. Muitas pessoas acreditam que força é nunca sentir medo, tristeza ou raiva. Isso é um mito perigoso. Força não é ausência de emoção. É a capacidade de sentir sem ser arrastado. É permitir que a emoção exista sem permitir que ela decida por você. A mente treinada observa a emoção como quem observa uma nuvem passando. Ela reconhece, nomeia e deixa seguir. Emoções não são ordens, são sinais. Ignorá-las gera repressão. Obedecê-las cegamente gera caos. O equilíbrio está na consciência. Ao longo do dia, você é atravessado por centenas de pensamentos. A maioria deles não é verdadeira, útil ou necessária. Ainda assim, você reage como se fossem fatos absolutos. Questionar pensamentos é um ato de higiene mental. Pergunte-se: isso é verdade? Isso é útil agora? Isso me fortalece ou me enfraquece? Só essa prática simples já desmonta grande parte do sofrimento desnecessário.
Outro ponto essencial é compreender que disciplina não é punição. Disciplina é cuidado com o futuro. Cada pequena escolha feita com consciência constrói uma mente mais confiável. Quando você cumpre o que promete a si mesmo, autoconfiança nasce naturalmente. A mente respeita quem age. Pensar sem agir gera frustração. Agir sem pensar gera arrependimento. O caminho do meio é a ação consciente, ainda que imperfeita. Não espere sentir motivação para agir. A motivação nasce depois do movimento. Comece pequeno. Pequenas vitórias constroem identidade. Identidade sustenta hábitos. Hábitos constroem destino. A forma como você inicia o dia molda o tom da sua mente. Evitar estímulos caóticos logo ao acordar, respirar com presença, alinhar uma intenção simples já cria um eixo interno. Quem começa o dia no automático passa o dia reagindo. Da mesma forma, a maneira como você encerra o dia influencia profundamente sua mente. Revisar mentalmente o que aprendeu, o que pode melhorar e o que merece ser solto é uma prática antiga de sabedoria. Dormir em paz é um treino de maturidade emocional. Não subestime o poder do silêncio. Em um mundo barulhento, silenciar é um ato revolucionário. O silêncio revela o que o ruído esconde. Nele, você escuta sua própria consciência. A mente que nunca silencia perde a capacidade de discernir. Reserve momentos sem distração. Caminhe, observe, respire. O excesso de estímulo confunde o espírito. Outro erro comum é esperar que o ambiente mude para então mudar. A transformação começa no indivíduo e, só depois, reflete no entorno. Quem fortalece o interior torna-se menos refém do exterior. Você não controla o que acontece, mas controla a postura com que atravessa os acontecimentos. Essa postura define sua dignidade. O mundo respeita quem se respeita. E o autorrespeito começa na forma como você fala consigo mesmo. O diálogo interno cria o clima emocional da sua vida. Se você se trata com dureza constante, sua mente viverá em guerra. Se se trata com firmeza e compaixão, cria estabilidade. Ser gentil consigo não é ser fraco. É ser inteligente. A mente precisa de direção, não de pressão. Clareza vence força bruta. Um propósito simples, vivido diariamente, sustenta mais do que 1000 promessas grandiosas. Não espere resultados imediatos. O crescimento real é silencioso. Assim como raízes fortes crescem para baixo antes de sustentar grandes árvores, a força interior se constrói no invisível. Haverá dias de queda. Eles não anulam o progresso. Apenas revelam onde o treino precisa continuar. Persistir é mais importante que acertar sempre. Lembre-se, você não é seus pensamentos. Você é quem os observa. Essa consciência muda tudo. Quando você entende isso, deixa de se identificar com cada crítica interna e passa a escolher com mais sabedoria. A mente treinada não busca controle absoluto, mas estabilidade suficiente para atravessar o caos sem se perder. Esse é o verdadeiro significado de liberdade interior. E quando essa liberdade se estabelece, algo muda. Você fala menos, observa mais. Reage menos, escolhe melhor. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. No fim, a maior vitória não é vencer o mundo, mas deixar de ser derrotado por si mesmo. A mente, quando bem cuidada, torna-se um lar seguro. E é desse lugar que nasce uma vida mais lúcida, firme e serena. Tudo começa agora. Não amanhã. Não quando tudo estiver perfeito. Agora, no próximo pensamento que você escolher alimentar. Essa é a verdadeira atitude. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe que ele termine aqui. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua mente com reflexões profundas, práticas conscientes e ensinamentos que realmente transformam. Ao se inscrever, você cria um compromisso silencioso consigo mesmo. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que também precisam reorganizar a mente e recuperar o controle interior. Às vezes, um simples gesto seu pode ser o ponto de virada na vida de alguém. Deixe um comentário. Escrever fixa o aprendizado. Compartilhe o que mais tocou você ou qual pensamento precisa ser transformado a partir de hoje. Esse espaço é um lugar de construção, não de julgamento. E não deixe de acessar a descrição. Lá estão materiais, reflexões e caminhos práticos que podem te ajudar a aprofundar tudo o que foi dito aqui. Use esses recursos com intenção. Lembre-se, quem cuida da mente, cuida da própria vida. Nos vemos no próximo vídeo.